No programa de hoje, um clássico da literatura brasileira, Dom Casmurro, escrito por Machado de Assis. Recado importante, tá chegando? Conhece o canal? Legal. Não conhece? Legal também. Então vai conhecer e se gostar, se inscreva. Nós temos vídeos longos como este daqui e vídeos curtos, que toda segunda e sexta vão ao ar. E os vídeos longos, quarta. Então se inscreva no canal e, importante, se gostar, dê um like. Hoje nós vamos falar sobre um livro muito bonito, Dom Casmurro. Esse livro foi escrito por Machado de Assis, um gênio. Eu vou fazer à frente, mais lá para frente, vou fazer um programa específico falando um pouco sobre a vida de Machado de Assis, suas produções e sua importância para a cultura brasileira. Machado de Assis, ele já tem um livro dele que eu comentei aqui no nosso canal, que é o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois desse livro, ele escreveu este daqui, Dom Casmurro. Memórias Póstumas, Quincas Borba e Dom Casmurro compõem uma trilogia de livros que deram início ao realismo no Brasil. A leitura desses livros é fascinante. Machado de Assis escreve falando com a gente. Então ele diz assim, bom, leitor, você que está me lendo, é um bate-papo com a gente que está lendo o livro. Ele tem uma certa informalidade, mas escreve com uma linguagem muito bonita, muito apurada. Mas ele vai conversando. Ele diz assim, bom, primeiro deixa eu explicar por que Dom Casmurro. Dom Casmurro aconteceu assim. E aí ele conta o caso em que foi gerado esse apelido, porque na verdade Dom Casmurro, o nome dele é Bento. É Bento, só que ele acabou ganhando o apelido de Dom Casmurro num evento em que ele ouviu uma poesia de alguém, ele como que dormiu, disfarçou, aí depois ele acordou, olhou, uma poesia muito boa poesia, tal, não sei o quê, quer comentar outra coisa, aí a pessoa ficou meio sem graça, não falou nada, e depois saiu dizendo que ele era uma pessoa muito casmurra, e aí os amigos o apelidaram de Dom Casmurro. O livro começa com Machado de Assis contando por que ele tem o apelido de Casmurro, Dom Casmurro. E como é colocado na primeira pessoa, às vezes você pensa que é o Machado de Assis falando de si, mas na verdade não é. É o Bento, que é o personagem principal, que vai falar sobre a história da sua vida. E aí a gente fica sabendo que o Bento, ele gosta de uma moça chamada Capitu. É nesse livro que tem a história de Capitu. Bento, Capitu e as aventuras e desventuras desse casal. O Bento, quando nasceu, a mãe passou por problemas, ela tinha receio, então ela fez uma promessa. O filho dela, o primeiro filho dela, seria padre. E aí ele nasceu e deu tudo certo com o problema que ela estava vivendo, ficou tudo bem. Então agora ela se sentia na obrigação de fazer com que o filho se tornasse padre. Daí Bento, desde pequeno, sabe que o destino dele vai ser estudar num seminário para ser um padre, para honrar com a promessa que a mãe havia feito. E a história vai desenvolvendo, mas ao longo da história o Bento gosta da vizinha, que é um pouco mais pobre, e o nome dela é Capitulina. Logo, Capitu. E ele gosta da Capitu, e a Capitu gosta dele. Eles formam um casal muito bacana, tal, não sei o quê. Aí ele vai para o seminário, está estudando, mas ele pensa na Capitu, sonha com a Capitu, e ele quer ver como é que ele faz para convencer a mãe a aceitar que ele não seja padre, estude para ser advogado e possa então namorar e casar e formar uma família com a Capitu. Essa é a história inicial e ela vai, à medida que o autor vai falando, ele vai descrevendo a época.
E ele fala de uma época, teve um momento que eu fiquei até chocado. A gente sabe que aqui no Brasil a escravidão, ela existiu, foi um dos países que mais demorou para abolir a escravidão, o nosso país, né? Então o negro, escravo, feito escravo. E aí tem momentos em que quando ele fala da herança que o pai deixou para a mãe, porque o pai morreu e deixou uma herança, que é com isso que a viúva vai vivendo. Ele deixou casas e deixou vários pretos. Tem 2 alugados para não sei quem, 1 alugado para não sei o quê. Então, eles tratavam as pessoas assim, os escravos, objetos, eram escravos. É uma coisa muito estranha. A gente que vive hoje a realidade brasileira de hoje, olhar um livro escrito há 100 anos atrás, 120 anos atrás, e perceber esse tratamento, que coisa absurda, pessoal, que coisa absurda. Para quem estuda sociologia, para quem estuda o relacionamento entre as pessoas, Machado de Assis acaba sendo um escritor muito interessante. A história vai, e aí no seminário, Bento tinha um grande amigo, Escobar, que também não queria ser padre, queria sair do seminário, mas estava lá aprendendo, como Bento estava aproveitando para aprender. Aí, passado um tempo, eles conseguem, e a história vai dizer como, eles conseguem sair do seminário e vão tocar sua vida normal. O Bento vai namorar com Capitu e o Escobar vai namorar com uma outra moça que morava próxima, que era amiga de Capitu, e aí ele se casa com essa moça, o Bento casa com a Capitu, e eles, como eram amigos, vão se visitar, vão frequentar um a casa do outro, sair para passeios, e assim a história vai. Detalhe, pessoal, esse livro fala sobre os ciúmes e o quanto o ciúmes faz a gente perder a razão, faz as pessoas irem à loucura e transformarem em inferno a vida que elas vivem e que poderia ser um grande paraíso. Bentinho começa a desconfiar de Capitu. Ele vê um momento o olhar dela e eu não vou dizer em que momento ele percebe isso, mas ele vê o olhar dela e ele estranha, e aí ele começa a cultivar em sua mente a ideia que foi traído. Será que ele foi traído? Será que Capitu a traiu ou não? E o livro caminha com um escritor, Bento, conversando com o seu leitor, falando os seus olhos, os olhos de Capitu. Capitu tinha o olhar de cigana, cigana dissimulada, era o olhar de ressaca. Capitu, o seu olhar dizia alguma coisa. E aí a história vai, e a gente vê a vida de Bento começar a ir para uma condição muito ruim, até que aí você lê o livro, que você vai gostar de ler o livro é bem escrito, conversa com a gente, é bastante enxuto, não tem enrolação, vai para o ponto, por isso é o realismo brasileiro, eu marco no realismo brasileiro, é um livro que fala e vai direto e faz a gente pensar. Belo livro, Dom Casmurro, escrito por Machado de Assis. É Bento que nos diz: Capitu tinha olhos de ressaca, de cigana oblíqua e dissimulada. Olhos de ressaca, a ressaca no mar, a água vem, vai para cima e depois volta puxando tudo. Ela tinha olhos de ressaca, ela invadia e puxava para dentro.